A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 9 de dezembro. Após corte no Ministério da Educação, o FRN diz não ter verba para quitar pagamentos de bolsas e contratos terceirizados. Proifes Federação recomenda aos sindicatos federados ajuizamento do Ministério Público Federal contra o bloqueio de verbas. Adurne Sindicato aciona Justiça e MPF contra os cortes no orçamento da UFRN. Sem material básico e corte no pagamento de bolsistas, Museu Câmara Cascudo suspende visitações. Projeto Conversa de Botequim recebe nesta sexta no Bardalos Comida e Arte a cantora potiguar Dodora Cardoso. Acontece na próxima segunda-feira na Biblioteca Central Zila Mamed da UFRN, debate e apresentação do livro Recortes de Luiz Maranhão, a visão do mundo de um jornalista brasileiro nas páginas do Diário de Natal. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O novo bloqueio de verbas, protagonizado pelo Ministério da Educação nos orçamentos de universidades e institutos federais, causou imensos rombos nestas instituições. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, já anunciou que não tem dinheiro suficiente para quitar os pagamentos de contratos de terceirizados, bolsas e auxílios a estudantes, como detalha o reitor da UFRN, José Daniel Diniz. Assim como já ocorreu por diversas ocasiões neste ano de 2022, as universidades federais de todo o país sofreram agora mais um bloqueio orçamentário. Na segunda-feira, 28 de novembro, as universidades federais foram informadas do bloqueio de toda a parcela não empenhada dos seus orçamentos. Depois, na quinta-feira, dia 1º de dezembro, por volta do meio-dia, o bloqueio foi liberado. Mas, para nossa surpresa, no início da noite do mesmo dia, o orçamento foi novamente bloqueado, dessa vez com um bloqueio maior, que incluiu, inclusive, partes do orçamento já empenhadas. Além do bloqueio, fomos comunicados da não liberação de financeiro neste mês de dezembro para os pagamentos dos empenhos já realizados. Isso significa que as universidades não pagarão compromissos como contratos de terceirização, além de bolsas e auxílios a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esses são estudantes que recebem auxílios, como auxílio alimentação, para poderem estudar. Nesse sentido, a Andifes já buscou vários parlamentares, a Comissão de Transição do Governo Eleito e enviou ofício com pedidos de audiência ao ministro-chefe da Casa Civil. É uma situação dramática que requer solução imediata. E diante desse caos na educação promovido pelo atual governo, o Proifes Federação está orientando os seus sindicatos federados a entrarem com ações judiciais no Ministério Público Federal para tentar reverter os cortes nos cofres das universidades e institutos federais, como explica o vice-presidente do Proifes Federação, professor Wellington Duarte. A recomendação é para que os sindicatos entrem com ações na justiça para impedir esse verdadeiro crime contra as universidades e institutos federais, contra a ciência e tecnologia, contra os bolsistas, enfim, contra toda a comunidade acadêmica. O efeito deletério dessa medida do governo é de simplesmente parar as instituições federais de ensino superior. Ao fazer isso, a Federação faz com que os sindicatos atuem decisivamente na defesa do seu ambiente de trabalho e que precisa, evidentemente, ter dignidade de vida. Por isso defendemos as instituições, Instituições Federais de Ensino Superior. E seguindo essa orientação do Proifes Federação, a assessoria jurídica do Adurne Sindicato entrou na última quarta-feira com um pedido de providências ao Ministério Público Federal e Ação Civil Pública.
Para o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, trata-se de uma decisão irresponsável tomada pelo governo Bolsonaro em pleno final de mandato, que de forma irresponsável coloca em situação difícil estudantes e trabalhadores terceirizados que prestam relevantes serviços à Universidade Federal. O Adurne Sindicato decidiu ajuizar uma ação contra os cortes que atingem a nossa UFRN. Esses cortes atacam diretamente a autonomia da nossa universidade, assim como as demais instituições de ensino superior, UFs e IFs, todos sequelados com essa ação totalmente irresponsável do governo Bolsonaro. Nós não podemos permitir que, em pleno processo de fechamento do ano letivo 2022.2, essa insegurança possa afetar toda a universidade, mas em especial nossos estudantes que recebem auxílios, estudantes da pós-graduação, estudantes bolsistas e também todos aqueles trabalhadores terceirizados que ajudam no desenvolvimento e em todas as atividades que acontecem nas nossas UFs. É uma ação totalmente inconsequente e irresponsável do governo Bolsonaro e nós vamos acionar a justiça, assim como teremos uma assembleia na próxima segunda-feira para que todos os professores e a nossa comunidade possa discutir e pensar também em outras ações de enfrentamento a mais um ataque do governo Bolsonaro. Importantíssimo que a comunidade acadêmica se mantenha mobilizada e nós seguimos na luta em defesa da educação, em especial da nossa querida instituição UFRN. Depois do intervalo, sem material básico e corte no pagamento de bolsistas, Museu Câmara Cascudo suspende visitações. Na próxima segunda-feira, na Biblioteca Central Zila Mamed, acontece debate e apresentação do livro Recortes de Luiz Maranhão, a visão de mundo de um jornalista brasileiro nas páginas do Diário de Natal. E ainda, Projeto Conversa de Botequim recebe nesta sexta, no Bardalos Comida e Arte, a cantora potiguar Dodora Cardoso. Os detalhes logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um alerta a todos os docentes da UFRN. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com uma nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. E olha a consequência dos cortes promovidos pelo governo federal na educação que já abordamos no bloco anterior do programa. Diante da falta de insumos básicos como água mineral, papel higiênico e materiais de limpeza, além da suspensão do pagamento de cerca de 25 bolsas para estudantes de graduação, o Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte suspendeu a visitação ao pavilhão expositivo e ao parque do museu por tempo indeterminado. Quem nos dá os detalhes desta lamentável decisão é o diretor do museu, Everardo Ramos. Pois é, essa foi uma decisão que nós tomamos hoje, que nos pegou muito de surpresa também, nessa situação. Bom, o Museu Câmara Cascudo, ele pertence, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é uma unidade da UFRN, e dessa forma é um espaço onde os estudantes de graduação complementam a formação
né, nós temos vários estudantes de graduação de diversos cursos que vão ao museu, né, e que dão apoio a diferentes atividades. E uma dessas atividades justamente é a mediação, essa relação, né, do museu com o público. São esses estudantes mediadores, né, bolsistas no museu, que recebem o público, que recebem os visitantes e que apresentam o museu, né, que apresentam as exposições, que facilitam o entendimento, né, dos temas que são tratados nas exposições. São essas pessoas também, esses mediadores, que asseguram a segurança, né, que garantem a segurança do acervo que é exposto, né, porque nós temos peças muito importantes que estão expostas e, logicamente, precisa sempre de um cuidado muito grande, né, em relação a isso. Os mediadores também, quem acompanha os visitantes em espaços, diferentes espaços do museu, por exemplo, o parque que nós temos, né, e que abriga diversas atividades, como a horta urbana, o jardim sensorial, o orquidário. Então, assim, esses estudantes, esses bolsistas são fundamentais, né, para a gente poder receber, né, acompanhar, acolher o público e facilitar a compreensão de tudo que fazemos no museu, né? Então, com o anúncio da suspensão do pagamento das bolsas desses estudantes, nós nos vimos obrigados a suspender também as atividades desses estudantes, né? E assim, é uma situação bastante dramática, porque as bolsas, elas são dadas justamente a estudantes que têm difíceis condições, né, financeiras, estudantes que têm dificuldades para se manter, né? Então, é um requisito, digamos assim, para a gente dar bolsas aos estudantes, é justamente escolher aqueles estudantes que mais precisam. Então, essas bolsas, elas garantem que eles possam, por exemplo, né, comprar a passagem de ônibus, né, para ir às aulas, para desenvolver as atividades no museu. Alguns precisam também desses recursos até para se alimentar. Então, a falta desses recursos vai muito além, né, da simples atividade no museu, né? São recursos importantes para muitos desses estudantes. Então, é uma situação bastante complexa. E no caso do museu, também os cortes, né, que houve agora, né, e que se acumularam, na verdade, houve vários cortes no orçamento das universidades federais, né, durante todo o ano. Isso foi se acumulando e criou uma situação insustentável, né? Nós hoje, no Museu Câmara Cascudo, estamos com orçamento zerado. Nós não temos dinheiro, recursos para comprar água potável, para comprar material de limpeza. Então, não temos condições de oferecer o mínimo conforto aos visitantes. Diante dessa situação bastante inusitada, né, bastante incomum, nós, então, nos vimos obrigados a suspender a visita, né, a visitação do público, né? Nós não estamos abertos ao público, mas continuamos, logicamente, funcionando internamente, né? Então, é preciso lembrar que o museu tem toda a parte voltada para o público, né, as diversas atividades que envolvem o público, mas nós temos muitas atividades que são realizadas internamente. Nós somos uma unidade da universidade onde são desenvolvidas atividades de ensino, de pesquisa, né? Então, nós continuamos com essas atividades, elas estão garantidas, mas essas atividades envolvendo o público, elas tiveram que ser suspensas, né, por tempo indeterminado. Nós estamos esperando que essa situação seja revertida, né, e que nós possamos receber, né, recursos que permitam a gente voltar à normalidade, né, ou seja, que seja pago, né, que sejam pagas as bolsas dos estudantes e que nós possamos ter recursos para comprar esses itens básicos, né, de manutenção do Museu Câmara Cascudo no dia a dia. Então é isso. Agradeço mais uma vez a abertura desse canal, né, para poder explicar à população por que nós, então, tivemos que fechar, né, que suspender a visita, né, o acesso do público ao Museu Câmara Cascudo. Mais uma vez, obrigado e um abraço a todos. Agenda da Educação.
Na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, acontece no auditório da Biblioteca Central Zila Mamed da UFRN um debate e a apresentação do livro Recortes de Luiz Maranhão, a visão de mundo de um jornalista brasileiro nas páginas do Diário de Natal. O livro foi organizado pelos jornalistas Afonso Laurentino e Francisco Francerli. Francerli, que nos explica a seguir sobre a importância da obra para o nosso Estado, que ele considera um presente para as novas gerações. O debate, que tem como tema Luiz Maranhão Vive, Democracia Brasileira e Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, terá a participação de pessoas contemporâneas de Luiz Maranhão e estudiosos também do seu grande legado para as futuras gerações. Teremos uma mesa de debate e depoimentos com a participação do reitor da Universidade Daniel Diniz, do vice-governador Antônio Roberto, do professor da UFRN João Emanuel Evangelista, do jornalista Cláudio Oliveira e do ativista de direitos humanos Roberto Monte, dentre outros nomes que também irão participar, tanto do debate quanto dos depoimentos voluntários. O debate, minha gente, marca a apresentação do livro Recortes de Luiz Maranhão, a visão de um jornalista brasileiro nas páginas do Diário de Natal. Esse livro, ele traz um verdadeiro presente para as novas gerações, que são 100 artigos de Luiz Maranhão, publicados no extinto Diário de Natal na década de 1950, mais precisamente no ano de 1957. Apesar de organizado pelos jornalistas Francisco Francerli, que sou eu, e Afonso Laurentino, o livro foi preparado a várias mãos. Tem vários artigos de pessoas que conviveram e estudaram a vida e a militância de Luiz Maranhão. Na verdade, a publicação é um anseio antigo do Projeto Lê, do extinto Diário de Natal, onde eu e Afonso atuamos por muitos anos, sempre na área da educação. Editado pela Fundação Astrogildo Pereira, uma fundação de Brasília, o livro busca mostrar que o Brasil, e especialmente o Nordeste do país, vivem realidades e problemáticas semelhantes, apesar de passados já 65 anos, né? O público-alvo, é interessante salientar isso, que o público-alvo para esse livro, para o livro e também para o debate, é composto principalmente de professores e alunos do ensino fundamental e médio, além de estudantes de comunicação, de ciências sociais, direito, história e também interessados na trajetória política, social e econômica do Estado e do país. Bom, e para quem nunca ouviu falar de Luiz Inácio Maranhão Filho, é bom dizer que ele era natural de Natal, foi professor do Ateneu, jornalista e advogado. Ele lutou contra a ditadura militar, foi preso, barbaramente torturado, e desapareceu em 3 de julho de 1974. O corpo do jornalista nunca apareceu. Em depoimentos à Comissão da Verdade, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, declarou que Maranhão Filho foi torturado, assassinado e teve o corpo incinerado numa usina de açúcar no interior do Rio de Janeiro, um local onde era usado pelos militares para sumir com os corpos de opositores do regime. Enfim, você, meu amigo, minha amiga, você não pode perder esse debate. Venha participar conosco. A entrada é gratuita e, com certeza, enriquecerá em muito os seus conhecimentos. Muito obrigado. E hoje, a partir das 5h30 da tarde, tem mais uma edição do projeto Conversa de Botequim, no Bardalos Comida e Arte, no centro da cidade. A convidada é a cantora potiguar Dodora Cardoso, que deixou um convite aos ouvintes do Jornal da Educação. A live dessa semana, com a apresentação do Cefas, o nosso jornalista Cefas Carvalho, aquela conversa de botequim, podcast, né? Podcast que ele faz no Bardalos. Essa semana eu tô com uma grata felicidade. Fui convidada para participar, olha só. É nesse dia 9, 17h30. Dia 9, sexta-feira, 17h30, viu? Todo mundo convidado, pode assistir pelo Facebook. Eu acho que é o Facebook do Cefas também. E a gente também, a Maria Boa também vai estar presente com a gente, Maria Boa, produtora. E a gente vai fazer esse grande encontro para falar um pouquinho desses 45 anos
nessa missão musical através das bandas de baile por aí afora no Nordeste. Muitos causos e casos para contar. E vocês são nossos convidados, viu? Dodora Cardoso na Conversa de Botequim. É live, viu? É podcast e apresentação do Cefas Carvalho, a gente não tem nem o que cogitar. Todo mundo convidado nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro, às vésperas do meu aniversário, que eu completo junto com o concurso da Mais Bela Voz, que foi também em dezembro, lá da Rádio Rural. Olha só, quanta história para contar. Aí vocês podem também seguir a Maria Boa Produtora, seguir Dodora Cardoso, seguir no YouTube, que tem coisa nova por lá. Já um mini doc de comemoração dos 45 anos. E eu espero vocês nesse dia 9/12, sexta-feira, a partir das 17h30, diretamente do Bardalos. Cefas, obrigada, viu? Muita história boa para contar e eu sei que seu público merece ouvir isso tudo. Vai ser muito bom encontrar essa galera. Obrigada também a Lula do Bardalos, a galera toda, a família Bardalos, que mora no meu coração. Tenho respeito por aquela galera, viu? Alô Natal, alô galera de Caicó, você que gosta de ouvir histórias cantadas e contadas. Obrigada mais uma vez a todo o pessoal responsável por mais um dia de alegria na minha vida, na minha história musical. Então tá combinado, sexta-feira, dia 9/12, a partir das 17h30, Conversa de Botequim. Cefas Carvalho convida a Dodora Cardoso e eu convido toda essa galera, tá combinado? Um beijo, obrigada! E quem não puder estar presente logo mais às 5h30 da tarde no Bardalos para prestigiar o evento, pode acompanhar tudo pelo Facebook do jornalista Cefas Carvalho. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.